As aparências enganam. Esse é um termo velho e verdadeiro. Inúmeras pessoas já constataram a veracidade desse termo, se desiludindo com alguém. Se deixaram seduzir pela aparência e depois viram que não era nada disso, que a pessoa em questão era completamente diferente. Então, não podemos nos deixar levar pela aparência, seja nas amizades, nos relacionamentos, no trabalho, nas relações de modo geral. Se nós julgamos uma outra pessoa apenas pela aparência, apenas pelos modismos do momento, se a pessoa se veste segundo os padrões modistas do momento, por um padrão estético, quando julgamos tudo por um quesito estético, quando fazemos isso, temos tudo para nos enganar. E levamos em conta o que? Apenas a casca externa. O que quer dizer que as aparências enganam? Que se nós analisarmos apenas a casca externa, nós não vamos nos relacionar de forma saudável com as pessoas. Porque não estaremos buscando algo de fato, sincero, verdadeiro, mas estaremos nos prendendo a padrões externos que vão mudando. Não há uma durabilidade nos padrões externos, na casca, na aparência, na estética externa. Não há uma durabilidade nisso. As coisas vão mudando nesse quesito ou nesses quesitos. E quem se prende a isso para julgar uma outra pessoa, para analisá-la, para tirar conclusões sobre ela, se prende ao mais superficial. Se prende ao mais superficial e não consegue sentir a essência da outra pessoa. Então, quando nos deparamos com uma pessoa, precisamos sentir a sua energia, a sua vibração, a sua sensibilidade ou não sensibilidade, a sua honestidade, a sua sinceridade, a sua empatia. É isso que precisamos levar em conta. Se olharmos as pessoas sob esse ponto de vista, que é um ponto de vista interior e não exterior, vamos conseguir identificar nelas o que há de bom e o que não há de bom. Geralmente aquelas pessoas que mais se preocupam com a aparência externa nelas próprias, buscando se adequar a modismos, a padrões do momento, são aquelas pessoas que querem enganar os outros, que querem passar uma falsa imagem de si para aparentar algo que não são. E se frente a essas pessoas, as outras pessoas levam em conta apenas a produção externa, vão se enganar. Então, acontece uma coisa bem bizarra nessas desilusões, que é justamente o seguinte: aquele que julga pela aparência externa, ele se preocupa apenas com a casca, da mesma forma como aquele que o está enganando, se produzindo apenas externamente para seduzi-lo, para criar uma falsa imagem e convencer o outro. Então, dois superficiais, dois mentirosos, dois atores da vida acabam se encontrando nesses casos, porque é a lei da igual espécie. Existe no universo uma lei chamada lei da igual espécie, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. E os semelhantes, aqueles que têm uma vibração semelhante, uma sintonia semelhante, acabam
se atraindo. Então os falsários são atraídos pelos falsários. Aqueles que se preocupam apenas com a aparência são atraídos por aqueles que se preocupam apenas com a aparência, se produzem externamente e acabam enganando seus semelhantes. Então existe nisso uma colheita da própria semeadura. Porque aquele que planta aparência, ele colhe a aparência no outro. É como se olhar no espelho. As leis espirituais devolvem ao ser humano aquilo que ele merece. Aquilo que ele merece. Porque quem se apega apenas na casca externa dos outros vai ser enganado por um outro que se produz apenas externamente e que não tem conteúdo e que não tem nada para oferecer, porque aquele que se deixa levar pela aparência também não tem nada a oferecer dentro de si. É vazio. É vazio. Quem é vazio se preocupa apenas com as externalidades. Já quem tem conteúdo, quem tem vida interior, quem é intuitivo, ele busca sentir a energia do outro, a vibração, e busca nisso um bem-estar, um contentamento, uma troca, nessa troca de energias. A nossa troca deve ocorrer nessa troca de energias, que é algo interior. É ali que nós precisamos encontrar a complementação de coisas que nós temos para oferecer uns aos outros. E não apenas na aparência, porque a aparência externa, ela não proporciona uma troca, um ganho comum e conjunto. Isso não permite aos seres humanos acrescentarem algo em si e nos outros. A única coisa que permite esse acréscimo é justamente a vida interior, a energia, a vibração, a sintonia. Quando isso ocorre, as pessoas aprendem umas com as outras. Por quê? Porque se atém à essência dos outros e não à aparência. Então, as aparências enganam porque uma pessoa que se preocupa com as aparências, ela atrai pessoas dessa espécie que também apenas se preocupam com as aparências. E assim os atores vão se enganando uns aos outros, os falsários vão se enganando uns aos outros, os superficiais vão se enganando uns aos outros, as cascas vão se enganando umas às outras. Porque o que são as pessoas hoje, em sua maior parte, nos relacionamentos, nas relações sociais? São cascas se enganando umas às outras. Por quê? Porque pessoas sem conteúdo interior são apenas cascas, e essas cascas se preocupam com a aparência, porque quem não tem conteúdo se atém apenas às aparências. Então, não podemos nos ater à casca externa, não podemos nos ater a padrões, a modismos, a ideias prontas e pré-estabelecidas, a regras culturais e comportamentais rígidas e fixas. Nós precisamos ter dentro de nós uma fluidez, um movimento. Precisamos estar vigilantes. E quem está vigilante, ele reconhece no outro o que ele tem de bom e também o que ele tem de ruim. E consegue se precaver diante dos falsários, dos falastrões, dos enganadores. É preciso tomar cuidado com os enganadores. E são enganados justamente aqueles que se preocupam com as aparências. Quem se preocupa com as aparências atrai os enganadores para si e acaba sendo enganado, porque a lei da igual espécie faz com que os iguais se atraiam, se cruzem,
nos caminhos da vida. E depois que uma pessoa é enganada, não adianta chorar. Não adianta chorar porque ela própria é culpada porque é superficial. Se preocupa apenas com a casca externa. E atrai assim os atores da vida, os falsários, os enganadores. Então, não nos atenhamos às aparências, mas sim à essência dos outros. É isso que interessa nessa vida. Somente dessa forma ganhamos algo. Quando trocamos com os outros aquilo que temos dentro de nós. Quando buscamos nos relacionar com pessoas que têm vida interior. Daí ocorre uma troca de energias. E nessa troca de energias, todos acabam ganhando. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!